A vida fica mais fácil quando tudo fica mais perto. E no caso de Santos e Guarujá, mesmo sendo vizinhas, hoje elas não estão tão perto quanto poderiam estar. São 50 minutos de estrada, até 2 horas de balsa e a superlotação da travessia nas barcas. Serviços que ainda estão sujeitos à interrupção devido ao mau tempo. Muito tempo perdido em uma viagem que poderia durar menos de 5 minutos, com o túnel Santos-Guarujá. A forma mais rápida, eficiente, econômica e moderna de conectar duas cidades que nasceram uma para a outra. O túnel imerso entre Santos e Guarujá vai beneficiar mais de 40 mil pessoas por dia. É apenas 1,7 km de travessia, valorizando as áreas no seu entorno. Serão 3 pistas para veículos de passeio e de carga, ciclovia, passagem para pedestre, além de capacidade para receber o VLT, um sistema completo e integrado de mobilidade urbana para aumentar a oferta de transportes da Baixada Santista e facilitar o deslocamento entre as duas cidades. A opção mais econômica, mais inteligente e mais acessível para todos nós. Uma intervenção moderna desenvolvida para preservar e valorizar a paisagem da região. Uma obra a ser realizada com tecnologia inovadora no Brasil, amplamente utilizada em várias partes do mundo. O túnel imerso, além de atender o principal objetivo, que é a mobilidade urbana, também irá agregar extraordinário valor às operações portuárias, principal gerador de riquezas da região, pois não limita a navegação de grandes navios e não cria obstáculos para a expansão do porto. A versão atual do projeto é muito melhor. Com o novo traçado proposto, 95% das desapropriações previstas na primeira versão foram eliminadas, reduzindo de forma significativa o valor do investimento e viabilizando a obra com o melhor custo-benefício para a ligação entre as duas cidades. O túnel imerso é o melhor caminho para promover a mobilidade urbana na Baixada Santista, trazendo desenvolvimento e qualidade de vida para a população de toda a nossa região. Voo de túnel, encurtando caminhos, conectando pessoas. Voo de túnel, Santos e Guarujá, um vídeo que nós colocamos aqui para abrir esse nosso segundo dia do 3º Congresso de Direito Marítimo e Portuário, ABDM, 60 anos. Bom, gostaria de chamar aqui à frente para iniciar os trabalhos o excelentíssimo ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, Tribunal Superior do Trabalho, para dar as boas-vindas desse segundo dia. Uma salva de palmas para ele, por favor. Muito obrigado, Excelência. A palestra do ministro será imprescindibilidade ou não do ógmo na contratação do trabalhador avulso. Mas antes, Excelência, começar a palestra, gostaria de chamar aqui ao nosso palco Dr. Marcelo Teixeira para dar as boas-vindas neste momento muito importante. Aqui, por favor. Uma salva de palmas para ele. Peço também ao doutor Marcelo Samarco, representando a BDM, que venha também fazer a nossa saudação deste segundo dia. Professor Marcos Teixeira Penteado, também representante da Unisanta. Nós tivemos ontem o primeiro dia de abertura, um dia muito especial, um congresso que nós tivemos a participação de diversas autoridades, muitos debates, mediações e, acima de tudo, um grande conteúdo para o desenvolvimento desses assuntos a partir deste momento e deste congresso.
E hoje também abrimos com chave de ouro. Será também um dia de gala para a área portuária, quando estamos recebendo o nosso ministro, Dr. Guilherme, do Tribunal Superior do Trabalho. Ontem gostaria de confidenciar, tínhamos combinado com o professor Celso Pio de que o nosso ministro participaria também do coquetel do encerramento do primeiro dia. E estava passando o tempo e o ministro não chegava. Então, imaginávamos que ele estivesse nos seus aposentos, descansando ou tratando de assuntos relacionados ao tribunal, mas quando o doutor Celso Pio comentou dizendo que o ministro estava num outro compromisso, inadiável e tão importante quanto o Congresso, que era visitar Santos, e não poderia deixar de conhecer, apesar dele já ter tido também esse privilégio anteriormente, mas de passar pelo melhor clube do mundo de todos os tempos. Alguns que talvez não estejam aplaudindo não estão concordando muito, né? A gente respeita todos, né, que tenham as suas preferências. Mas como nós estamos em Santos, falando de Santos, cidade, temos que falar do maior porto da América Latina e o maior clube de futebol de todos os tempos, o Santos Futebol Clube. Da maior vila, né? Então, estava justificada a sua ausência, ministro, o seu atraso, né? Porque o senhor estava realmente entretido em tanta história, conquista, glórias, troféus, que realmente o senhor teria muito tempo ainda para ficar na Vila Belmiro. E, de qualquer forma, agradecer a sua presença, a sua honrosa presença nesta manhã. O senhor depois, o senhor confidenciava ontem, depois de 2 anos, é o primeiro evento escolhido na sua agenda para estar no nosso 3º Congresso de Direito Marítimo. Uma deferência especial à BDM e à Unisanta pelos seus 60 anos. Nosso agradecimento e, acima de tudo, pela sua coragem. O senhor poderia justificar ainda num processo de pandemia, diante das circunstâncias desse momento, mas o senhor esteve aqui, está aberto ao diálogo, está aberto aí também, como o senhor mesmo comentou, a conversações com todos aqueles que façam parte desse processo. Isso mostra a sua idoneidade, a sua democracia acima de tudo, e ao mesmo tempo de dizer que é oportuno o debate de hoje, exatamente pelo momento que a cidade vive, o momento que muitas famílias querem ouvir aquilo que é natural, que o senhor deverá falar a respeito da lei, e nós temos que obedecer à lei. Independente da lei, nós sabemos também muitas vezes que é importante que haja um diálogo, que hajam conversações, para que todas as partes se entendam e, o melhor, haja um consenso para benefício, acima de tudo, de famílias e do próprio Brasil. Obrigado mais uma vez, ministro, nossa admiração, o nosso respeito. Conte com a Unisanta, com o Sistema Santa Cecília de Comunicação, e conte, acima de tudo, com a nossa família, diante dessa relação de amizade que nos une a partir desse momento. Muito obrigado. Bem-vindos e bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez, cumprimentando aqui o doutor Marcelo Teixeira, em nome de quem cumprimento a todos do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Cumprimento o ministro Caputo e agradeço, ministro, pela presença. Sabemos da agenda, da dificuldade de cumprir compromissos fora do eixo, fora do ambiente do tribunal. Mas reconhecemos aqui a oportunidade, né, e a importância de tê-lo conosco num momento como esse para debater um tema de tamanha relevância para o nosso setor, para o nosso segmento. E por isso eu agradeço em nome da BDM, Associação Brasileira de Direito Marítimo, que nesse momento está completando 60 anos de sua fundação, assim como o Sistema Santa Cecília, e celebrando de uma maneira tão relevante
esse momento com a sua presença aqui no nosso evento, abrilhantando o nosso evento e nos brindando com a sua palestra. Então, ministro, seja bem-vindo, cumprimentando mais uma vez e desejando uma boa palestra, que a expectativa aqui é muito grande para ouvi-lo. Muito obrigado. Vamos. Fiquei agora, então, com a palestra Imprescindibilidade ou não do ógimo na contratação do trabalhador avulso, com o excelentíssimo ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, por favor, fique à vontade. Se o senhor precisar de alguma coisa, é só me falar. Eu vou te expulsar daí. Por favor, pode expulsar. Bota ali na sua pergunta. Por favor. Ou se não, quer que eu faça sentado aqui? O senhor faz do jeito que o senhor quiser. Em pé, sentado. Eu acho que eu já não comecei muito bem tendo que expulsar o nosso mestre de cerimônia. Mas é porque um amigo disse que eu falaria daqui. E eu estava esperando mais ou menos ocupar esse espaço. Né, doutor Marcelo? Então... Gente, eu já fiz muitas viagens, fui convidado para, ou convidado a passeio para muitos lugares, e onde eu vou, nunca deixo de ser o juiz do trabalho, Guilherme, passo e tal, e assim me vejo no Brasil e no mundo. Poucas vezes tenho na lembrança de ter sido tão bem recebido como fui em Santos, desde o momento em que eu entrei na cidade. Então, eu fico pensando, eu estou há 2 anos, de fato, Marcelo tem toda a razão, eu estou há 2 anos isolado em casa, eu tenho uma lembrança, assim, que para mim ela é horrível, mas foi uma lembrança que eu tive de receber a minha mãe da minha casa, e ela sugeriu que nós ficássemos, eu com a minha esposa e meus filhos, e ela depois do portão, tinha um portão nos separando. Por sugestão dela, ela sentou no carro do meu irmão e ficamos ali, sei lá, uns 40 minutos, 1 hora, conversando e tal, rimos muito e tal, ela do outro lado do portão. Então, eu não sei o que nós vamos fazer com esses 2 anos que se passaram na vida de todos nós. Sei lá, a gente vai ter que esquecer, ou melhor, né, usar e utilizar esse tempo para uma reflexão, né? O que nós estamos fazendo? Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente não pode melhorar, né? Então, mas eu queria, assim, primeiro agradecer a todos. Não me recordo de uma acolhida tão fraternal assim, como ocorreu aqui. Então, por isso, um agradecimento a todos e à cidade de Santos. Evidentemente, também agradecer à Associação Brasileira, doutor Samarco, e ao Sistema de Comunicação da Universidade, doutora Silvia, doutora Marcelo, Silvia, Lúcia e Marcelo, é isso. E agradecer a lembrança do meu nome, com tanta gente
tanta gente boa aí para chamarem, né? Mas eu aceitei, Marcelo, porque eu sempre tive a compreensão de que nós não podemos, nós que chegamos aos tribunais superiores, somos poucos, nós não podemos nos fechar em Brasília, nos nossos gabinetes, e simplesmente julgar e não dar, nós mesmos, repercussão a essas decisões. Porque são decisões, muitas das vezes, incompreendidas. Então, eu sempre tive essa compreensão da minha carreira, não só depois que cheguei ao Tribunal Superior do Trabalho, mas como juiz de primeiro grau, como juiz do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso, eu sempre tive essa compreensão. Nós temos que vir aqui dar satisfação das nossas decisões. E ver, porque isso a gente não vê em Brasília, mas desde que sejam manifestações pacíficas, como me parece que aqui estou enxergando aqui na porta do hotel, mas nós temos que ver isto, porque a gente não sabe que isso acontece. Se eu quisesse, eu não precisaria sair de Brasília. As informações me chegam, eu julgo através de um processo. Os senhores, me parece que são todos da área jurídica, agora me faltou essa informação, mas, né, deve ser preponderantemente da área jurídica, sabem que eu estou atrelado estritamente às informações que o processo me permite conhecer. Então, eu poderia simplesmente estar no meu gabinete, um gabinete muito legal, muito confortável. Eu tenho um grupo de servidores bastante grande para me atender. Eu poderia ficar ali simplesmente no conforto do meu gabinete e não experimentar esse olho no olho, essa sensação que a gente tem gostosa de chegar num lugar e ver e conversar com aqueles que concordam e com aqueles que discordam da gente. Às vezes é melhor a gente até conversar com aqueles que discordam, porque ou você se convence do contrário, ou você, né, firma a sua convicção até com mais vigor. Então, fazer esse agradecimento da lembrança do meu nome e dizer que, muito prazer, eu aceitei esse convite. Eu só tive alguma dificuldade, como uma das moças que me entrevistaram ontem, foi no título, porque imprescindibilidade não é uma palavra muito fácil. Então, eu vou sugerir à organização que talvez depois escolha uma palavra mais fácil, que eu mesmo, toda hora, gaguejar. Imprescindibilidade, até que uma hora grava, né? Mas o tema é extremamente oportuno, extremamente oportuno. Eu também, por uma questão de justiça, não posso deixar também de sempre ressaltar o nome do doutor Marcelo Canides e do doutor Celso Pio, que também foram, eu sei que os grandes responsáveis pela indicação do meu nome, pela confiança que depositaram nessa minha participação. E fazer um destaque também de que nós fazemos parte, junto com o doutor Tiago e vários outros que estão por aqui, nós fazemos parte de um grupo de estudos, doutor Heraldo, Francésio, nós fazemos parte de um grupo de estudos de direito portuário. E a nossa intenção, como eu dizia há poucos instantes atrás, é sempre, né, doutora Flávia, sempre estudar as questões de forma o mais imparcial possível. Nós não temos e nem podemos ter lado nas discussões desse grupo. As defesas das nossas convicções feitas no nosso ambiente profissional é outra coisa, mas no grupo de estudos nós não podemos ter lado. Nós temos que ter a consciência de
de produzir conhecimento para o melhor no ambiente portuário, marítimo. Essa é a contribuição que esse grupo pretende dar, seja agora enquanto grupo de estudos, seja para um futuro que se avizinha através de uma academia, né, nacional de direito portuário e marítimo. Então, fazendo esse agradecimento e fazendo essa lembrança, eu venho trazer para vocês uma reflexão. Eu faço as anotações, acabo não lendo, me perco. Vocês imaginam, tem 2 anos que eu não saio de casa, eu já estava aqui preocupado, porque eu já bolei assim umas 49 vezes, pelo menos, uma estratégia de como é que eu ia apresentar esse tema. E a cada minuto vai mudando. Eu acabei de falar para o professor Marcelo ali, o doutor Marcelo, eu falei assim, olha, está chegando a hora de eu falar e eu não sei como é que eu vou apresentar o tema. Então, como tudo na minha vida, tudo na minha vida, eu faço muito com o coração. E aí, seja lá o que Deus quiser. Depois vocês façam as avaliações que quiserem e que eu merecer. Mas eu inicio assim, imprescindibilidade do ógimo, ou não, é o tema, ou não, do ógimo na contratação de trabalhador portuário avulso. Então, quando me fizeram o convite, fizeram exatamente para definir que o evento, a organização, queria vamos dizer assim, uma alta voz das decisões que o Tribunal Superior do Trabalho tomou com relação a esse específico tema. Foram 3 decisões. 3 decisões. Uma primeira na sessão de dissídios coletivos, na relatoria do ministro Maurício Godinho, uma segunda na relatoria da ministra Cátia Arruda, também na sessão de dissídios coletivos, e uma terceira, já em dissídio individual, na 4ª turma que eu faço parte. Eu, ministro Alexandre Ramos, que era o relator, foi o relator, já publicou o acórdão, e o ministro Ives Gandra Filho. Então, eu digo, muito bem, é natural que esse assunto tenha dado tanta polêmica. E eu já começo a minha participação com vocês aqui fazendo uma meia-culpa. Eu fazia parte, eu compunha a sessão de dissídios coletivos quando julgaram o primeiro caso, que eu não me lembro as partes assim, mas foi o primeiro caso do ministro Maurício Godinho, relator. E esse processo expõe, talvez, um detalhe, uma mazela que os tribunais superiores têm adotado, e o Tribunal Superior do Trabalho é um pouco precursor dessa ideia, de julgamento por planilha. O que significa isso? Nós preparamos o nosso voto, colocamos numa planilha, a gente planilha aquilo com o resultado, a ementa, né, o dispositivo e tal, e colocamos numa planilha onde é distribuída para os ministros. E nós nos preparamos para a sessão de julgamento, examinando rigorosamente todos aqueles processos que estão na planilha. Os nossos, evidentemente, como fomos nós que construímos, a gente dá uma revisada, para saber mais ou menos, se situar mais ou menos, mas examinamos, abrindo o processo, lendo as peças, se alguma coisa nos chame a atenção, dos colegas. Assim que funciona, e funciona muito bem, tanto que os outros tribunais superiores adotaram esse sistema. O que aconteceu com esse processo? Não é assim, por isso é que eu digo, é muito mais uma meia-culpa do que um pedido de desculpas. Esse processo entrou na planilha, nós somos 14 ministros na SDC, eu fui o único
que fiz uma série de anotações nesse processo, mandei para o ministro, mas não coloquei no sistema, simplesmente chegou na hora do julgamento, o processo não foi chamado em preferência, não tinha destaque do relator, ou seja, nada chamou a atenção desse processo, o processo na planilha estava, na planilha ficou, na planilha foi julgado e passou. Passou. Bom, no dia seguinte, não, naquele mesmo dia, eu devo ter recebido umas 500 mensagens. Isso era um absurdo, aí outros dizendo que era uma maravilha, comentando a decisão. Eu digo, mas que decisão será que foi essa? Nem me lembrava mais, porque as minhas anotações nem para o sistema tinha ido, eu só tinha remetido para o juiz relator, olha, isso aqui eu acho que é assim, é assado, eu estou interpretando dessa forma, quem sabe a gente rever. Eram aquelas anotações iniciais que a gente troca entre os colegas, para chamar a atenção, mas só eu que as fiz, e ninguém destacou o processo, e o processo passou, e aí foi o primeiro precedente. Aí, vejam como é curioso, vem um segundo processo, na mesma sessão de dissídios coletivos, discutindo a mesma matéria. Eu também estou aqui passando ao largo da explicação da natureza dos processos, sessão de dissídios coletivos, de natureza econômica, jurídica, isso aí partindo aqui do princípio que vocês saibam, né? Talvez, se quiserem, doutora Lúcia, doutora Silva, doutor Marcelo, a gente pode até fazer pega esses meninos aí mais novos, que estão cheios de coragem aí, doutor Celso e tal, e fazer uma explicação, talvez, do funcionamento dessa sessão de dissídios coletivos, que é uma coisa absolutamente diferente do que no direito, assim, é uma coisa sui generis. E ainda a divisão, hein? Nós temos o dissídio coletivo e o Tribunal Superior do Trabalho ainda o dividiu em natureza econômica e jurídica para diferenciar o processo em que a gente analisava cláusulas e outro que a gente faz a interpretação da lei para aquele caso concreto, aquele segmento econômico. Então, veio esse outro processo, igual, discutindo se a interpretação que se dava ao parágrafo único do artigo 32 da Lei 12.815. A ministra Kátia apresenta um voto diametralmente oposto ao apresentado pelo ministro Godinho, que já era um precedente. E quando a gente fala em precedente, se não me falha a memória de cabeça aqui, eu acho que é o 926 do Código de Processo Civil, exige que nós mantenhamos assim, a jurisprudência com coerência, né? Isso é que traduz a segurança jurídica, né, para quem recebe as nossas decisões, para a sociedade. Mas, neste caso, justifica-se pelas próprias circunstâncias ali que estiveram ao lado da discussão desse tema. Elas se justificam por si mesmas. Esse processo da ministra Kátia foram inúmeras visitas de advogados das federações patronais envolvidas, inúmeras visitas das federações de trabalhadores envolvidas, inúmeras visitas de membros do Ministério Público do Trabalho, inúmeras visitas. Então, foram tudo inúmeras visitas, inúmeras audiências, inúmeras não sei o quê, foi tudo muito. Aí, a gente entende, de certa forma, o quão era importante
aquela decisão, aquele tema, para nós o enfrentarmos como o enfrentamos a primeira vez, sem nenhuma preocupação de examinar propriamente aquela questão importante, se o Ogbo poderia, numa negociação coletiva, ser retirado da questão da convocação dos trabalhadores portuários avulsos. Então, isso já explica, assim, por que este assunto merecia mesmo que nós dessemos essa satisfação. Então, vejam, eu estou dando uma explicação que até agora eu não falei do tema. Eu só estou tentando passar para vocês o que aconteceu e o porquê de duas decisões na mesma sessão de dissídios coletivos, com os mesmos ministros, diferente, era só eu que tinha saído, fui convocado para a nossa SDI 1, que é uma sessão de uniformização, e fui substituído pelo colega, o ministro Alexandre Belmonte, e o resto era tudo igual, os ministros eram os mesmos, a administração do tribunal a mesma, ou seja, o presidente, o vice e o corregedor participam de todas as sessões do tribunal, por força regimental, eram os mesmos. Então, por que num espaço de tempo tão curto, houve essa diferença de compreensão, de entendimento, né? Então, o ministro Godinho fez essa distinção, e ele também, quando foi participar do segundo julgamento da ministra Kátia, ele fez um novo voto, longuíssimo, muito longo, e deu uma explicação também longa, para dizer, olha, eu vou reformular o meu posicionamento, eu vou acompanhar a proposta da ministra Kátia, também na interpretação que ela está dando do parágrafo único do 32, enfim, e acompanhou a ministra Kátia. Então, ele nesse voto, aí como é que entra a quarta turma também? Só rapidamente, gente, eu não estou controlando o meu tempo, o Marcelo controla mais ou menos, me ajuda? Eu também não sei quanto tempo, eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho para... Vou falando. Então tá. Mas não deixa eu falar muito, porque mineiro, e tem 2 anos que eu não falo, gente. Está igual aquele negócio da gente de não poder discutir muito com a esposa, porque, imagina, 2 anos trancado e tal, o dia que quiser discutir, está louco. Vai. Então, vejam bem. O ministro Maurício, quando fez essa justificativa dessa mudança, ele salientou, e é isso que eu acho curioso, porque o juiz, muitas vezes as pessoas acabam não compreendendo bem. Mudou de opinião, se é um vira-casaca. Não, gente, o juiz, se convencido for, o que não pode acontecer, claro que aí chamará a atenção de todos, num dia ele digita A, aí no outro dia digita B, aí no outro ele já volta para o A, aí numa outra oportunidade ele vai para um C. Não, aí, evidentemente, não é papel de um magistrado sério. Mas o ministro Godinho, independentemente do lado que ele estivesse indo, ele deu uma demonstração de como o juiz deve se portar. Se ele tinha se convencido num determinado sentido, se ele se convenceu de que aquele posicionamento dele não era, né, o mais adequado, correto, enfim, se convenceu de que um colega estaria apresentando uma solução mais adequada, ele tem o dever, o compromisso moral de rever o seu posicionamento. Isso é absolutamente natural. Então, não tenham essa mudança do ministro Godinho como outra coisa que não seja assim, uma coisa absolutamente natural na vida do magistrado. Eu, particularmente, acho que ele fez bem de mudar,
porque as minhas primeiras anotações já eram no sentido de que não poderia haver essa negociação excluindo o ógimo. Essa exclusão do ógimo não poderia ser através de uma negociação coletiva. Eu não encontrava uma autorização na lei para que isso acontecesse. Então, eu acho que a mudança foi boa nesse sentido, porque, evidentemente, nós, juízes, não temos o partido que os advogados têm. Nós fazemos a interpretação, o nosso material de exame é o processo, e fazemos essa interpretação, dado o que a lei nos oferece. Aí o ministro Godinho, ele separou algumas coisas e disse que esse julgamento teria chamado a atenção dele em alguns aspectos. Eu espero, vou tentar fazer com vocês, porque para variar, já me perdi, realmente, já não sei nem mais onde que está o que eu estava falando. Ele chamou a atenção de alguns aspectos. Tipo assim, não há lei nem jurisprudência que chancele a compreensão jurídica da decisão que deu a instância ordinária. Deram as instâncias ordinárias, o primeiro grau e o Tribunal Regional. Depois que o ógimo não conseguia atender a demanda. Depois que a leitura até gramatical do parágrafo único do 32, e que já vinha no parágrafo único do artigo 18, da 8.630, também era absolutamente clara. E que essas decisões, a compreensão dos tribunais regionais, no caso do dissídio coletivo e no caso do dissídio individual, do primeiro e segundo graus, que foram no mesmo sentido de um caso do Espírito Santo, eles ofendiam aquele princípio que eles chamavam muito do negociado sobre o legislado. E eu depois que discuti muito essa questão do negociado sobre o legislado, eu acho impróprio esse termo, eu acho que o negociado é o que os atores sociais querem. E o legislado é o que o legislador ordinário se nos oferece para que seja interpretado. Então, ele levantou essas questões que eu achei muito interessante. Algumas não vêm ao processo, não foram ao processo, não iriam ou não irão ao dissídio coletivo, porque não é próprio. Mas ao dissídio individual, nesse único dissídio individual julgado, essa questão do ógimo não atender a demanda não foi debatido. Não foi debatido. E um questionamento que eu fiz aos advogados, quando me oportunizaram, e acho que nós perdemos, aí já é uma visão pessoal, nós deveríamos ter aproveitado os processos do dissídio coletivo para discutir melhor, para avançar mais nessa discussão. O ministro Ives quis retornar para ouvir os operadores de terminais de uso privado, mas aí o tribunal, não, vamos julgar, e acabaram avançando e não pararam. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade. O dissídio individual, a gente não tem como fazer isso, mas eu tive como dialogar com os advogados, com o procurador e tal, e eu dizia assim, bom, mas como é que não atende? Como é que vocês funcionaram até hoje? Não, até hoje atendeu. Bom, então, de onde que vem esse argumento de que o órgão não está atendendo a contento? Né? Eu acho que as coisas precisam, não adianta querer, não é enganar, um termo muito forte, mas, assim, a gente tem que haver entre nós, que estamos envolvidos no processo, transparência, sinceridade,
trazer a coisa como ela verdadeiramente é, para que, minimamente, a minha decisão, né, seja adequada para a solução daquele conflito. Porque, senão, aí eu questionava, não, a hora atende, a hora não atende, não, mas... Então, a gente já começou com esse pequeno problema. Essa informação nós não tínhamos como extrair do processo. Não tínhamos. Então, isso ficou em suspenso, mas posso garantir para vocês que a impressão do julgador é de que não é, talvez, uma informação muito relevante, porque, se o fosse, ela teria vindo com todos os seus detalhes ao processo, e não veio. Então, já começa com essa falha. A redação é uma pena, porque está tão bonito o que eu escrevi aqui, aí eu vou acabar falando um improviso aqui, mas a gente vai tentando aqui. O artigo 32, realmente, a Lei 8.630 já dava essa redação, no seu artigo 18. Agora, eu fiquei pensando, quando comecei a estudar essa questão, mas por que fizeram esse rompimento do sistema em 93? E foi uma lei que, muitos anos, discutindo e tal. Por que será que optaram por fazer? É porque tinha alguma coisa que não devia estar funcionando a contento. Precisavam de mudar alguma coisa. Então, resolveram mudar através da Lei 8.630. Agora, por quê? Por que se criou o órgão gestor de mão de obra? Por que se tirou dos entes sindicais aquela possibilidade da convocação, do recrutamento, do registro, enfim, tudo que dissesse respeito ao trabalhador portuário avulso? Por quê? Nós temos que encontrar resposta para isso. Por que veio uma lei dita de modernização dos portos com esse intuito de criar um órgão gestor? Por que ela falaria num parágrafo de um artigo no meio da lei de que nós poderíamos prescindir do ógmo se ficasse registrado numa negociação coletiva, um acordo coletivo, convenção coletiva, enfim. Então, eu comecei a me fazer essa pergunta incessantemente. Olha, tem alguma coisa que eu tenho que encontrar resposta para isso. E a gente encontra, e aí, evidentemente, a impressão que eu quero passar para vocês, que é a minha impressão e que foi a impressão da turma. O ministro Alexandre pensava diferentemente de mim, ele adotou o primeiro posicionamento do ministro Maurício Godinho. Eu encaminhei para ele agora já uma divergência escrita aí no sistema, para eu não me perder mais, e ele depois se convenceu de que eu poderia estar apresentando razões mais adequadas, alterou o posicionamento dele, mas isso tudo era numa tutela de urgência. E como ele viu que tinha essa minha divergência e ele tinha se convencido, ele disse, olha, eu vou trazer logo o agravo do instrumento, recurso de revista, a gente dá provimento, julga o recurso de revista e perde o sentido dessa tutela de urgência. Era onde eu iria divergir. Mas, já que ele estava adotando a minha posição, o julgamento das ações principais, dos recursos principais, resolveria o problema. Então, essa pergunta que eu me fazia constantemente, o porquê da criação desse órgão gestor. E aí a gente começa a ver que, ao mesmo tempo que tem essa possibilidade, vocês têm de cabeça, né, a redação do 32, eu anotei aqui, ela diz que, na negociação coletiva, eles podem prescindir do ógmo.
Mas como é que prescindir pode autorizar? Eu me lembro que nós tivemos um caso na STC, que eu fui relator e que a sessão acolheu o meu voto, e que era assim: os trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios se reuniu com o Sindicato dos condomínios, lá, eles resolveram que não poderiam trabalhar nos condomínios trabalhadores que não fossem vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios. E eu falei assim, isso não é tema de negociação, porque está atingindo terceiros que sequer foram chamados para dar as suas razões do porquê que eles podem trabalhar em condomínios, né? Porque simplesmente os dois vão lá, se reúnem, fixam aquilo. Mas o que é essa cláusula? Né? A gente sabe que uma negociação coletiva, você tem cláusulas sociais, você tem cláusulas contratuais. De que natureza é essa cláusula? Eu estou criando obrigações para terceiros? Foi mais ou menos a mesma ratio que eu adotei para este caso do Ogman. Por quê? Porque a gente vai lendo a lei, e aí a gente começa a ler uma lei que eu nunca tinha lido, essa lei, né? Nós no tribunal deixamos de ser especialistas. Hoje nós não somos especialistas de mais nada, nós somos generalistas, a gente julga de tudo, do trabalhador portuário, do trabalhador de chão de fábrica, do comércio, do rural, enfim, imagina. Aí você vai ler a quantidade de referências, de obrigações que se faz do órgão gestor. Eu falei, não é possível que se possa dar aos operadores portuários e aos trabalhadores, através do seu ente sindical, que possam dizer simplesmente, olha, o órgão está fora disso aqui. Não. Pelo artigo 40, se não me falha a memória, 40, 41, por aí, fixa-se, assim, até ao meu ver, com muita clareza, o que se pode negociar. O que se pode negociar são condições de trabalho, o que é próprio mesmo dos instrumentos normativos. A remuneração vai ser tanta, vai ter piso, não vai, a jornada vai ser tal, o descanso vai ser tal, não sei, cada um aproveita, e eu sempre fui um defensor absolutamente intransigente da negociação coletiva. Por quê? Porque eu acho que a gente esperar do legislador que ele... imagina, se nós já somos generalistas nas cortes superiores, imaginam os 513 deputados e os 80 senadores de posições ideológicas diferentes, de origens sociais diferentes, de segmentos profissionais diferentes, segmentos econômicos diferentes. Imagina, e eles ainda têm que buscar esperar que eles digam como é que eu quero que o mundo dos portos funcione. Por que não se busca isso através das negociações coletivas? Eu sempre fui um defensor intransigente, em todos os sentidos, até no desportivo, que é uma matéria que tem me encantado muito mais do que o direito do trabalho. Então, quer dizer, olha, eu já trouxe para vocês alguns argumentos, que foi esse de que o órgão não atenderia, não tem... uma interpretação sistêmica ou sistemática, teleológica, né? Agora, a gente entra um pouco também numa interpretação, vamos dizer assim,
num histórico legislativo. No histórico legislativo. A 8.630, ela veio com essa pecha de lei da modernização dos portos. Depois dela, veio uma lei pouco significante, que foi a 9.719. A gente começa a achar essas coisas. Para vocês deve ser comum, para mim é um achado, porque para a gente ver um caso de portuário, eu devo julgar por semana 200, 300 processos por semana. De portuário, se julgo 1, 2, é muito. Não chega a isso. Não chega. Então, veio a 9.719, que também depois foi um pouco alterada pela 12.815. Essa é a legislação, vamos dizer assim, mais importante, evidentemente, tem a 14.000 e alguma coisa também. Então, eu comecei a fazer uma sobreposição, uma superposição dessas leis. A 8.630 foi revogada completamente, mas a 9.719 não foi. Então, quando eles dizem, não, nós estamos trabalhando com um dispositivo revogado. Não, mas a 9.719, no seu artigo 5º, ela já reforça aquele norte de que a convocação do trabalhador portuário avulso deverá ser via órgão gestor de mão de obra. E aí a gente começa a ver, eu tinha assim, um pouco de dificuldade de entender como é que num ambiente portuário a gente tinha esse ógmo. Mas que diabo é esse ógmo? Ele não é empregador, ele não é empregado, mas ele é responsável por pagar, por repasse, ele produz uma folha de pagamento, ele não sei o quê, ele é responsável pela qualificação, pela preparação, não sei o quê, é responsável não sei o quê dos EPIs, não sei, quer dizer, enfim, ou melhor, quem sou eu para sugerir uma coisa diferente, mas eu confesso que eu tinha dificuldade em entender o ógmo nesse sistema. Mas é a lei é que atribuiu a esse órgão gestor de mão de obra todos esses ônus. Então, como é que eu vou, e esse é um outro argumento também que eu acabo trazendo para vocês, como é que eu vou atribuir ou permitir que os trabalhadores se reúnam com os operadores portuários e digam assim, olha, então agora para a convocação dos trabalhadores portuários avulsos, eu vou fazer direto pelo sindicato, estando fora o órgão. E essa quantidade de ônus que a lei atribui ao órgão, quem é que vai se responsabilizar por isso? Aí, passando aqui também, eu mais para a conclusão também, porque eu acho que eu já estou incomodando vocês há muito tempo, chega a parte da NR 29, da questão de acidentes de trabalho. Quer dizer, nós chegamos ao absurdo, mas não seja a expressão mais apropriada, mas assim, nós vamos excluir o ógmo, mas o ógmo seguirá como responsável pelas questões que envolvam acidente de trabalho, fornecimentos de EPIs, treinamento, qualificação. Bom, assim, não me parece nem muito justo, né, que se autorize uma interpretação dessa natureza, né, num contexto tão importante como esse. Quando eles criaram, inclusive, foi uma das anotações aqui, ele foi criado como um órgão de utilidade pública, sem fins lucrativos. Muito bem, parece-me, aí já é informação que eu tenho extra autos, de que
a intenção que se quis com essa convocação direta pelas entidades sindicais seria para baratear o custo, né? Além de criar uma situação antisonômica ou desproporcional entre as pessoas que concorrem nesse ambiente econômico, eu penso que nós deveríamos partir da lei para criar, extraindo dela a possibilidade de se alcançar este mesmo objetivo, mas com os players que a lei se nos oferece. Não simplesmente eu vou baratear o custo e vou aqui fazer a convocação diretamente pelo sindicato. Estarão os sindicatos habilitados e qualificados para cumprir, e eu anoto aqui uma série de assim, coisas que o órgão se ocupa de fazê-lo, né? Estará o sindicato qualificado para isso, né? Assumirá a responsabilidade, ou seja, o sindicato, penso eu, perderá a sua finalidade maior, de que é a representação da categoria, para passar a ser um órgão gestor. Aí, ó, órgão gestor. Então, órgão gestor de mão de obra já fica até casado aí. Então, eu penso assim, por todos os ângulos que eu examino a questão, eu chego à conclusão de que não pode haver, não é prescindível, neste ambiente de convocação do trabalhador portuário, não é prescindível o órgão. E eu faço por todas essas razões que trouxe para os senhores, partindo exatamente da compreensão que teve o primeiro julgamento da sessão de dissídios coletivos, e que depois se alterou para chegar a um entendimento semelhante a esse que eu estou lhes trazendo, né? Faço análise de todas as leis, transcrevo aqui. Sim, e disseram que também, quando o caput do artigo 32 diz que o porto organizado deve constituir um órgão gestor de mão de obra, isso daria poder-se interpretar de que o porto de uso privado estaria fora o órgão não poderia influir ou influenciar ou participar no porto de uso privado. E a interpretação que eu faço, vendo o próprio artigo 32, o 41, 42, quando se falou na Convenção 137, que se exigia aqueles norte que nos traduz sempre as resoluções e as convenções da Organização Internacional do Trabalho, ela já dizia, olha, temos que garantir um trabalho e um salário digno, condições dignas e tal. A Convenção 137 já falava em registro, em cadastro, temos que manter sempre essas coisas, e nós nos antecipamos já na Lei 8.630, antes mesmo da internalização dessa convenção aqui no país, que se deu um ano depois, mais ou menos. Então, como eles atribuem, né, essas mesmas leis, a 8.630, a 9.719, a 12.800, que elas atribuem sempre ao órgão gestor de mão de obra, sempre
independentemente do porto ser organizado. Eu fiz uma brincadeira ontem, porque eu nunca entendi muito bem essa expressão, porto organizado. Porque será que os outros são desorganizados? Então, a gente, né, fala porto organizado ou desorganizado, né? E outra coisa para nós, difícil de entender o que é um porto organizado. Que diabo é uma... Não, mas, ministro, está dentro da poligonal. Ah, sim, poligonal, agora eu entendi tudo. Está dentro da poligonal, não sei das quantas, saiu lá do berço, da faina. Então, quando a lei trata propriamente do trabalhador portuário avulso, ela se dirige indistintamente, sempre delegando ao órgão gestor de mão de obra a preparação e a qualificação desse trabalhador avulso, esse trabalhador portuário avulso. Então, não há que se fazer essa distinção quando, não, mas a lei diz que apenas o porto organizado é que tem que constituir o órgão gestor. Bom, está certo. O outro porto de uso privado não precisa de constituir o órgão, está certo. Mas, se quiser trabalhar, porque quando disse também que esse porto de uso privado poderia fazer a contratação por prazo indeterminado, como vocês chamam, né? Utilizar o contrato de trabalho próprio, né? Nosso, ele disse o seguinte: olha, você pode fazer a contratação por prazo indeterminado. Beleza. Agora, ele não disse que, se for convocar trabalhador portuário avulso, ele deverá fazê-lo via o OGMO, porque o OGMO é que qualifica. Eu anotei aqui uma série de coisas: treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo no cadastro, aí, arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários, relativos à remuneração. Eu já tive informação que o OGMO, pelo menos, acho que daqui de Santos, gera uma folha de pagamento diária, milionária. Quer dizer, será que os sindicatos estarão preparados para esse MUNOS, para essas missões? Vejam, promover, o artigo 33, promover a formação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso, adequando aos modernos processos de movimentação de carga, operação de aparelhos, equipamento. Quer dizer, então, uma série e essa questão que eu acho importantíssima, zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho do portuário avulso. Então, o órgão responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes de acidente de trabalho. Olha, eu não vejo, assim, parâmetro para imaginar que um ente sindical se esteja inserido nesse contexto. Quer dizer, fica difícil a gente entender como é que a leitura propriamente do parágrafo único do artigo 32 daria aso a tanta celeuma, a tanta polêmica, enfim, e que cheguem à conclusão de que o órgão deva ser excluído ou possa ser excluído através de uma negociação coletiva. E aí eu faço, inclusive, a exigência da 9.719, em fiscalizações do Ministério do Trabalho, do INSS, deva apresentar imediatamente listas, né, da escalação diária, né? E outra coisa também, que veio nessa lei 9.719, na 14.000 e alguma coisa, na 14.000, quando fala
da convocação de forma eletrônica. Foi outra coisa que me chamou a atenção, agora que eu estou me lembrando que eu falei com um advogado, e ele diz assim, mas o porto está a tantos quilômetros do porto organizado. Bom, primeiro, como é que era feito antes? Não obtive resposta. Bom, funcionou até agora, tinha que ter uma maneira de fazer. Quer dizer, e outra, hoje, por força da lei, por exigência da lei, essa convocação é feita de maneira eletrônica. A pessoa, para evitar que o trabalhador faça um engajamento num determinado trabalho, numa determinada convocação, ele possa fazer da sua casa, ou da onde estiver. Né? Por isso mesmo é que eu, respeitosamente, defendi a ideia de que nós não teríamos que ter essa preocupação que teve a quarta turma, que deixou, assim, como um obter dictum, assim, como é que eu traduziria isso aí? Vamos dizer assim, olha, se acontecer isso, talvez a gente vá decidir dessa maneira. Ele disse assim, se o porto, o terminal de uso privado, não estiver adjunto ao porto organizado, aí nós vamos autorizar a convocação direta pelos sindicatos. Bom, aí já começa um subjetivismo que eu não gosto. Esse adjunto, embora num primeiro momento possa parecer perto, não, o troço está... Mas é um perto que a gente não sabe se é 100 metros, se é 1 quilômetro, se é 80. Por exemplo, para mim, que moro em Brasília, você falar assim, bom, eu saí de São Paulo, falei, putz, agora fazer uma viagem para Santos e tal, quantos quilômetros? 70. Mais ou menos isso, né? 70 quilômetros. Falei, gente, 70 quilômetros? Isso é um passeio. Isso não é nada. 70 quilômetros? Eu pesquei os olhos, estalei os dedos, já cheguei em Santos. É um passeio. Eu, para ir para uma propriedade pequena, propriedade rural que eu tenho, são 140 quilômetros. Assim, eu faço já de olho fechado. Tranquilo, para quem mora em Brasília, que está acostumado com longos trajetos, embora sejam longos trajetos que a gente anda, não são os curtos trajetos, como aqui de Santos, que a gente fica parando em sinal, né, como é que vocês chamam, essas sinaleiras, assim, a gente fica meio agoniado ali, porque anda 50 metros, para, 30 metros, para, não sei o quê. Não, lá não, a gente anda 15 quilômetros, eu e o doutor Marcelo moramos a 15 quilômetros do tribunal e o doutor Marcelo não mora comigo, ele mora numa outra casa, nós moramos a 15 quilômetros, coincidentemente, das nossas casas até o tribunal, e nós chegamos em 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Né? Então, quer dizer, então, já começa essa subjetividade que eu não gosto, mas, para obter um consenso, eu autorizei que constasse isso aí na ementa como obter dictum, como uma coisa, assim, para meio para o futuro, vamos dizer assim. Mas, vejam, eu, quando julguei uma questão muito interessante, eu anoto aqui as exigências, Flávia, da NR 29 com relação ao órgão, com a preocupação com os acidentes de trabalho. Eu, quando julguei um caso de trabalhadores portuários avulsos, e que os operadores portuários não conseguiam convocar, não conseguiam. Aí, efetivamente, ficou comprovado que não se conseguia fazer esta convocação. Aí, qual foi a interpretação que eu dei? Olha, nós temos que extrair da lei uma compreensão razoável, embora esteja escrito aqui que é exclusividade do ógmo quando se for fazer a contratação por prazo indeterminado, contrato de trabalho, assumir um contrato de trabalho, embora esteja dito
que é exclusividade, não mais prioridade, como constava, agora eu não me lembro assim dos detalhes propriamente, eu disse, olha, nós temos que fazer, dar aqui a esse caso uma interpretação do sistema. Nós temos que examinar o todo para dizer assim, bom, então eu já que inexistem trabalhadores registrados, aptos a exercer essa função, eu vou deixar o operador portuário sem trabalho? Ele não vai poder exercer a sua missão? Então, o que eu disse naquele julgamento e que foi mantido na nossa sessão de uniformização. Embora a lei diga isso, nós temos que interpretá-la de uma forma global. E, neste caso excepcional, nós autorizamos que esses trabalhadores sejam recrutados diretamente. Então, vejam, para tudo, não tem bola de cristal, nem se inventam as coisas. Quando eu cheguei a essa compreensão, e queria, sinceramente, gente, queria poder, embora eu não seja, assim, não seja uma pessoa de um palavreado muito rebuscado, ao contrário, eu tento ser o mais simples possível, eu gostaria de poder traduzir de certa maneira para as pessoas que estão protestando e legitimamente lá fora, pacificamente, tentar levar para elas, olha, isso não é o juiz que não quer, é a lei que está dizendo isso, tentar passar para as pessoas que isso não é uma invenção da cabeça de juiz, isso é o trabalho do magistrado, que é interpretar a lei. E espero ter trazido para vocês, meu tempo já zerou, há muito tempo, a organização já deve estar querendo me matar aqui, tentar traduzir para vocês. Repito, reitero, eu só aceitei o convite porque esse é um tema muito especial, sobretudo para essa região e para outras tantas do país. Eu ontem pude conversar, conhecer pessoalmente, eu já tinha falado pelo telefone, conhecer autoridades aí, o secretário nacional de Portos, o Piloni, outras pessoas, autoridades portuárias de ontem, de hoje, enfim, muita gente. De um terminal de uso privado também, que tem um trabalho social fantástico. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir. Depois da passagem dessa pandemia, que bom, fora o custo, assim, esse irreparável, assim, falta até adjetivo, né? Quantas vidas se perderam aí, já 608 mil pessoas já, enfim. Mas eu digo assim, nós temos que nos unir para o porvir. Nós temos que nos unir mesmo. Então, ao invés de talvez usar uma negociação coletiva para excluir o ógimo e tentar fazer a convocação direta para um barateamento de custos, não, sentem todos aqueles envolvidos no ambiente portuário, marítimo, né, porque eu estou falando de uma fração mínima desse gigante, né, que é o direito marítimo e portuário, estou falando de uma parte mínima do direito do trabalho. Então, juntem todos, né, vamos ver, vamos chamar depois também a nossa Marinha, para saber como é que estão sendo bem aplicados os recursos, que se passa para lá e para cá, isso tudo eu tenho notícia, assim, eu não sei bem como é que funciona, né, eu já sei que acabaram, a questão da guarda portuária,
doutor Heraldo, outro dia, nos deu a conhecer alguns projetos que estão circulando, ou seja, é hora de união, é hora de união. E eu me lembrava, preparando hoje cedo, assim, de um pensador da antiguidade que cunhou uma expressão que, às vezes, pouco compreensível para nós, que diz assim: boi preto reconhece boi preto. Não se consegue entender muito bem, mas a interpretação que eu faço é de que nós devemos reconhecer as pessoas de bem, as pessoas bem intencionadas, e com elas tentar construir um mundo melhor. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, espero ter atendido a expectativa da organização, trazer uma opinião nesse intrincado, atormentador tema que envolve o ógimo nesse ambiente portuário do trabalhador avulso. Muito obrigado, gente.